aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre gênese e formação dos solos. Então, nós vamos abordar alguns aspectos que envolvem o processo de formação dos solos, né, e procurar compreender as diferenças que existem entre os solos. Tá? Então, o tema de hoje é gênese e formação dos solos. Bom, para nós iniciarmos, nós vamos, nessa ilustração, vamos explorar um pouco sobre o planeta Terra. Quando a gente fala de solo, né, então a gente pega aqui a constituição do planeta Terra, nós temos aqui o núcleo interno, o núcleo externo, o manto, né, a crosta e a atmosfera. Então, quando a gente fala, né, de solo, né, nós estamos falando dessa parte que está na superfície aqui da crosta, né? A crosta, que é essa parte que pode ter de 5 a 50 quilômetros de espessura, né? Então, ela mantém essa parte interna aqui alta temperatura, e ela reveste aqui como se fosse o revestimento, né, do planeta. E o solo é essa camada mais pulverizada, mais solta, que está na superfície da crosta terrestre. Então, isso é o que nós consideramos como solo, né? Então, o solo está aqui na superfície da crosta, né? Onde não é solo é a água, nós chamamos de hidrosfera, e a parte de ar, a atmosfera. Tá? Então, o solo ele é composto, como a gente pode ver aqui, né? Tá a parte da crosta terrestre, né, de 5 a 50 quilômetros de espessura. Então, ele reveste todo o planeta. Solo é essa parte superior. Tá? Então, ele é constituído de material orgânico e mineral, né? Então, para nós que trabalhamos na área da agropecuária, né, o solo é a base de todo o sistema de produção agrícola e pecuária também, tá? Porque é no solo onde nós cultivamos, né, as espécies, né, culturas de grãos, fibras, energia, as espécies florestais, culturas forrageiras para a criação de animais. Então, o solo é essa base, né, que tem como função aí o fornecimento de nutrientes e também a sustentação das plantas, né, e o armazenamento e fornecimento de água para as culturas ali se desenvolverem. Então, aqui na ilustração a gente pode ver o perfil de um solo, né, que é um barranco para a construção de uma estrada, mas o solo é essa parte aqui superior, ok? E aqui abaixo seria a parte mais consolidada. Então, voltando aqui no slide anterior, né, nós vemos aqui do manto até o centro da Terra são em torno de 6.370 quilômetros, né, de espessura aqui, de distância, né? E aí, quando a gente fala de solo, nós estamos falando nessa parte superior aqui da crosta, ok? E aí, para nós refletirmos, né, uma primeira pergunta é se todos os solos são iguais. Pararmos para a gente pensar, será que todos os solos têm a mesma cor? E será que todos os solos têm a mesma profundidade? Será que todos os solos têm a mesma textura, que seria teor de argila, de areia e de silt? Então, nós sabemos que os solos eles não são iguais, né? Então, se nós formos próximos a uma represa, nós vamos identificar um solo de coloração mais cinzentada, né? Coloração cinza. Se formos em área mais planas, né, distantes aí de corpos d'água, nós vamos nos deparar com solos de coloração mais avermelhada, solos que têm boa drenagem. Nós podemos, dependendo da posição do relevo, termos solos rasos, onde a parte fragmentada da rocha ela é pouco espessa, ou seja, o solo
é pouco desenvolvido, né? Então a gente, ao observar na natureza, nós identificamos que existe diferença entre os solos, tá? Então os solos não são iguais. E isso é muito importante nós sabermos, porque nós que vamos trabalhar com o setor de produção agropecuária, nós temos que conhecer o solo que nós vamos trabalhar, né? E podemos ver se este solo realmente ele está apto à implantação da cultura que nós estamos desejando explorar, ou criação de algum animal, tá joia? Então, os solos não são iguais e a importância de conhecermos essas diferenças para sabermos qual a aptidão agrícola do solo em que será trabalhado, tá joia? Bom, uma vez sabendo que os solos não são iguais, a segunda pergunta seria: por que os solos não são iguais? Se todos estão aí na natureza, né? Por que eles são diferentes? E aí é onde nós queremos chegar. Aqui é um mapa de solos do Brasil, onde cada coloração dessa é um tipo de solo, tá? Então a gente vê solo coloração laranjada aqui, ó. Esse é o latossolo, que é a classe de solo mais presente nos solos território brasileiro, latossolo. Tá? Então são várias classes de solo, depois nós vamos explorar um pouco algumas particularidades de cada uma delas. Então, por que os solos são diferentes? Por conta do intemperismo, né? Que nada mais é do que o processo de transformação da rocha em solo. Quando nós falamos de formação de solos, nós estamos falando de intemperismo, tá? Então, intemperismo é esse processo de transformação da rocha em solo, tá? Então, todo solo um dia foi a rocha. A rocha, né, é o material mineral consolidado, tá? Então, a transformação desse material consolidado em um material, né, menos consolidado ou desconsolidado é o que nós chamamos de intemperismo, tá? Então, por conta do processo de formação do solo, é que, né, os solos são diferentes. E por que os solos são diferentes por conta desse processo? Porque quando nós falamos de intemperismo, nós estamos falando diretamente de 5 fatores envolvidos no processo de formação do solo. Quais são esses fatores, né? O primeiro fator é o material de origem ou rocha. Então, como nós vimos, o intemperismo é o processo de transformação dessa rocha nesse solo. Então, um fator responsável, né, por esse processo de formação do solo é a rocha, né? Então, é um material consolidado. Então, se nós temos uma rocha que ela é rica em minerais potássicos, que é o potássio, certamente ela dará origem a um solo rico em potássio. Se eu tenho uma rocha pobre no elemento fósforo, que é um nutriente, ela vai dar origem a um solo pobre em fósforo, tá? Então, um dos fatores é a rocha, ok? Outro fator bastante decisivo no processo de formação do solo é o clima, tá? Então, quando a gente fala de clima, nós falamos de temperatura, de precipitação, de umidade relativa do ar, velocidade do vento. Então, esse fator também atua de forma direta, né, no processo de formação do solo. Outro fator também importante são os organismos, né? É a biologia do ambiente. Então, os organismos podem auxiliar, né, acelerando, né, o processo de formação do solo, assim como o clima, tá certo? Outro fator também que contribui para o processo de formação do solo é o relevo. Então, se nós temos um relevo mais plano, favorece o acúmulo. Se tem um relevo mais declivoso, favorece a perda de material. Então, um relevo mais plano tem tendência a formar solos mais profundos, relevo mais acidentado, solos mais rasos. E
O último fator, que é um fator menos passivo, fator mais passivo, né, que é o tempo. Então, resumidamente, intemperismo é o que? É a ação do clima, do organismo sobre a rocha ou material de origem, né, em um determinado relevo ao longo de um tempo, que dará origem a solo. Tá? Então, todo solo um dia foi rocha. Agora, esse processo ele leva milhares e milhares de anos para acontecer. Né? Em algumas regiões podem demorar mais e outras podem demorar menos, conforme a ação desses fatores aqui atuando diretamente na rocha. Tá? Então, se nós temos uma região de clima frio, né, a temperatura mais amena vai minimizar a atuação dos organismos, o que vai reduzir a velocidade de formação desse solo. Já temperaturas mais elevadas ativa os micro-organismos, favorece o processo de formação do solo. Tá? Então, intemperismo é o processo de transformação de rocha em solo através da ação do clima, organismos sobre o material de origem em um relevo ao longo de um tempo, certo? Então, quando a gente fala de formação do solo, o solo são essas partículas diminutas, né, ou pequenas, e que não são tão consolidadas como a rocha. Então, aqui nós temos três exemplos, três tamanhos da fração mineral do solo, que é a fração areia, que são esses grânulos maiores, fração silt e a fração argila. Tá? Então, a fração argila, que é a fração mais ativa dos nossos solos, ela é muitas vezes menores do que a fração areia. Tá? Então, a fração areia, ela é tudo aquilo que passa na peneira de malha de 2 milímetros. Então, se eu tenho uma peneira de 2 milímetros, eu separo o solo, o que passar pela peneira de 2 milímetros, nós consideramos essa fração mineral do solo. Tá? E aí, quando nós falamos de trabalho de fertilidade, manejo para fins de produção, nós vamos trabalhar em cima dessa fração mineral do solo. Ok? Então, solos mais jovens e dependendo do material de origem, né, darão origem a solos mais arenosos. Né? Então, um solo proveniente do arenito vai dar origem a solo arenoso, ou areia quartzosa. Tá? Já solos oriundos do basalto, que é uma rocha, tipo de rocha, dará origem a solos mais argilosos. Ok? Então, esse é o processo de formação do solo. Então, como é que aqui, ilustrando melhor, né, na natureza, como é que ocorre esse processo de formação. Então, né, fatores climáticos, no caso aqui o raio solar, a água da chuva, presença aqui da água, tá? E são fatores climáticos. Temos aqui as espécies vegetais e certamente junto aqui os micro-organismos, então são os organismos, tá? Atuando aqui diretamente nesse processo de formação. Em um relevo, aqui está a rocha mãe, né? Ao longo de um tempo. Tá? Então, a gente pode ver aqui que por conta do relevo e a proximidade aqui com o corpo de água, né, não há um favorecimento de acúmulo. Então, aqui é um solo mais raso, diferentemente daqui, que é um solo mais profundo e que favorece o desenvolvimento de espécies de grande porte. Tá? Então, nós temos aqui o solo. Abaixo do solo, nós temos uma área de transição para a rocha, que é o saprolito, e abaixo do saprolito é a rocha. Então, a rocha fragmentada, a rocha que é um material consolidado, né, maciço. Temos o saprolito, que é a rocha fragmentada, e acima do saprolito nós temos o solo,
que é essa fração mineral composta por areia, silt e argila. Tá joia? Bom, a gênese ou formação do solo explica por que um solo difere do outro, tá? Na cor, seja na espessura, seja na textura, tá? E consequentemente na capacidade de fornecer nutrientes às plantas. Tá? Então, se nós formos fazer o manejo da adubação em um latossolo, né, distrófico, ela é diferente da manejo da adubação em um latossolo vermelho eutrófico. Então são mesma classe, porém com níveis de fertilidade diferente e consequentemente capacidade de fornecer nutrientes diferente. Então, solos mais jovens tendem a ser mais férteis, né, dependendo logicamente do material de origem. Solos altamente intemperizados, ou seja, solos antigos, velhos, tendem a ser solos mais pobres, né? E os solos mais antigos do planeta, eles estão na região do Cerrado, que são os latossolos. Então, são solos que têm uma característica de profundidade, né? São solos profundos, de boa drenagem, também boa retenção de água, porque a grande maioria predomina a argila em detrimento da areia, né? E que tem uma boa capacidade de mecanização. Por quê? Por conta das ações do intemperismo que ocorrem no cerrado, né, que contribui para esse processo de formação ser mais acelerado. Então, algumas características da rocha que podem influenciar no seu intemperismo. Então, quando a gente fala de rocha mãe, né, nós estamos falando como que a rocha mãe vai contribuir para o processo de formação. Não só ela, a sua composição mineralógica vai contribuir para ter um solo mais fértil ou menos fértil, né? Então, mas também ela vai com o grau de consolidação, ela pode condicionar a velocidade de sua intemperização. Então, quando a gente fala de o grau de consolidação, quando nós temos, por exemplo, uma rocha ígnea, que são rochas como essas que extravasam do vulcão, se há um resfriamento lento do magma que transborda do vulcão, há uma maior organização dos minerais e, consequentemente, uma maior consolidação. Então, como há uma maior organização dos minerais, uma melhor consolidação, irá dar origem a uma rocha mais dura. E essa rocha mais dura, mais consolidada, ela vai ofertar mais resistência à ação dos micro-organismos, à penetração de água e alguns outros fatores. Tá? Então, o grau de consolidação é uma característica da rocha que influencia, né, o seu processo de formação. Assim também como textura e permeabilidade. Porque se for uma pedra pome, que é uma rocha, né, que é extremamente porosa, ali favorece a infiltração, o armazenamento de água. E na presença de água, há a presença de organismos. Presença de organismo, água favorece reações químicas. Reações químicas irão favorecer o processo de formação do solo. Tá? Então, são essas três características da rocha que vão influenciar no seu intemperismo. Né? Então, quais são os fatores envolvidos nessa formação? Primeiro que nós vamos falar, nós já iniciamos, né? Isso é a rocha mãe, né? Ou material de origem. Então, na natureza existem três tipos de rocha: a rocha magmática ou ígnea, a rocha sedimentar e também a rocha metamórfica. A rocha magmática, né? Aqui como ilustra, né, o exemplo, é uma rocha onde a crosta terrestre, que a crosta ela é apoiada sobre placas tectônicas, né? Então a placa tectônica, uma sobrepõe a outra, uma vai por cima e a outra vai por baixo quando há o encontro, né? Com essa parte da crosta que vai por baixo, ela vai até uma parte do núcleo, né, do centro da Terra, que está a alta temperatura.
Então, esse material ele vai passar do estado sólido para o estado líquido, né? Então, é aí que entra em erupção o vulcão. Essa lava ou magma, ele, né, transborda do vulcão e aí ele vai se resfriando e ao se resfriar ele vai dar origem a uma rocha magmática que vem do magma. Então, alguns exemplos é o granito, bastante utilizado, né, em construções, pisos, né, bancadas, a pedra pómez e o basalto. Tá? Então, o basalto já é um exemplo aqui de uma maior consolidação, né? Então, resfriamento mais lento, então uma pedra que tem uma dureza maior. Pedra pómez já é uma rocha magmática de resfriamento rápido. Então não há essa organização, então favorece a porosidade na rocha. Tá? Então, o primeiro tipo de rocha, a rocha magmática, que é oriunda do magma dos vulcões. Ok? Então tá aqui, né, são 12 grandes placas tectônicas, né, que tem aqui esse movimento, né? Então aqui onde a Cordilheira dos Andes, né, aqui é um encontro de placa tectônica, tá? Então por isso que tem esse surgimento das cordilheiras. Então uma placa, nesse caso, vem por baixo, outra vai por cima, formando as cadeias montanhosas, e a que vem por baixo ela pode ir de encontro ao núcleo da Terra e entrar em erupção. Então, o manto, né, ou a crosta terrestre, são essas placas tectônicas. Tá? Então, quando há, por exemplo, um maremoto, é que há uma movimentação da placa tectônica no fundo do oceano. Tá? E aí, imagina uma placa de 50 quilômetros se movimentando, o dispêndio de energia. Então, quando elas se movimentam, né, o dispêndio de energia, seja, né, se afastando, se encontrando, né, se for no mar, vai promover o maremoto, se for em terra, vai promover o terremoto, né, porque duas placas de 50 quilômetros se encontrando, né, uma tremenda energia, né, que é despendida desse encontro das placas. Tá joia? Então tá aqui uma ilustração, né, a crosta terrestre, nesse caso aqui fundo do oceano, né, tá, a crosta, né, vai em direção ao núcleo e né, o vazamento do magma. Então aqui é um exemplo de magma que foi extravasado há milhões de anos, né, e que formam essas falésias. Então esse aqui é um exemplo de rocha magmática que foi oriunda da magma do vulcão. Tá? Alguns minerais presentes nas rochas magmáticas. Tem os feldspato, né, que é rico em potássio, cálcio, sódio, né? A mica, que é um elemento rico em alumínio, flúor, e tem o quartzo, que é, né, um mineral rico em silício. Okay? Então, conforme a constituição da rocha, né, será a constituição final do solo. Então, se a rocha magmática predomina o mineral feldspato, né, rico em potássio e cálcio, então vai dar origem ao quê? A um solo rico em cálcio e potássio. Tá? Aqui com relação à dureza dos materiais, tem aqui uma escala, né? Quando nós falamos da consolidação do material que oferece menos resistência ao material que oferece mais resistência. Então, por exemplo, o talco é praticamente um pó, né? Então, só esfarelar o dedo, a rocha vai se desmanchando, né? Já algo que não acontece com quartzo, com topázio, né? Que você pode passar um canivete, passar a unha e essa rocha ou esse mineral não vai se desfazer, né? E por fim, o que tem uma maior resistência, oferece maior resistência, né, à ação desses agentes do temperismo, que é o diamante.
Por isso que quando vai se fazer perfuração de poço artesiano, né, que na grande maioria das vezes se depara com grandes camadas de minerais, de rocha, né, em profundidade, a ponta da perfuração ela é constituída de diamante, porque o diamante ele é um dos minerais que tem a maior dureza na natureza, então ele corta todos esses outros minerais que estão abaixo dele aqui, tá? Outro tipo de rocha que nós temos, né, o que tem-se na natureza, são as rochas sedimentares, né, que são resultantes da deposição de sedimentos sujeitos a processo de cimentação. Tá? Então, são o tipo de rochas mais comuns nos continentes. Em torno de 80% dos solos, eles são solos das rochas, são rochas sedimentares. Tá? Então, imagina que tenhamos um material consolidado, uma rocha ígnea, que através da ação do tempo, essa rocha vai fragmentando em partículas cada vez menores, vai se depositando em camadas mais baixas no ambiente e ali, né, pode vir a dar origem a uma rocha sedimentar, que, como diz aqui, né, ela está sujeita a processos de cimentação. Então, as rochas podem ser sedimentares, podem ser formadas pela deposição das partículas, né, originadas pela erosão de outras rochas, como nós comentamos, né, pela precipitação de substâncias em solução. Tá? Então, se tem substâncias em solução, no caso do fundo de córregos, né, de rio, aquela substância em solução, à medida que vai perdendo a velocidade da água, elas vão se depositando, né? E aí pode dar origem à rocha sedimentar. E pela deposição dos materiais de origem biológica, né, conhecido como rocha sedimentar biogênica. Tá? Então, são restos de folha, restos de animais, que podem se depositar e dar origem às rochas biogênicas. Então, aqui está um exemplo demonstrando um material que consolidado, né, que ele vai se desfazendo e vai depositando aqui nos fundos dos corpos d'água e dando origem a um material aqui, a uma rocha sedimentar. Tá? Essas rochas podem ser consolidadas ou não consolidadas, né? No caso, as consolidadas, os detritos apresentam-se ligados por um cimento. Aqui fala xisto ou brechas, né? Então, eles se formam por camadas. E as não consolidadas, os detritos não estão ligados entre si, como no caso das dunas. Então, tá aí. Uma característica das rochas sedimentares, elas vão se formando em planos, né? Camadas. Né? E aí um agente cimentante que vai aglutinando, né, ou ligando essas camadas, ou, né, as rochas, né, que sedimentares, consolidadas, ou as dunas, né, tá? Não consolidadas.